Estou de volta e nosso assunto agora é o uso da inteligência artificial na publicidade. Sobre isso eu converso com Lucas Pestalozzi, ele é sócio e head de inovação da HSR Specialist Researches. Lucas, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Lucas, eu quero começar exatamente falando sobre esse estudo que vocês fizeram, que demonstra uma maior capacidade da inteligência artificial de criar conexão emocional com o consumidor. Como é que é feito esse estudo e como é possível medir essa conexão emocional? É uma ótima pergunta, Cris. A conexão emocional, a forma que a gente mede ela é pelo movimento de microexpressões faciais que a gente pega pela câmera. Então, quando a pessoa está assistindo, no caso a gente está falando de campanhas publicitárias, enquanto a pessoa está assistindo, consentido, claro, pesquisa, lógico, todo LGPD, todo esse tipo de coisa, enquanto ela está assistindo, os movimentos faciais dela são monitorados e aí dá 8 emoções principais, alegria, e assim vai, e a gente tem um algoritmo que consegue definir o engajamento emocional a partir daí. Então, esse é um primeiro passo. Outro passo é você definir as peças, né? Então a gente teve um processo de selecionar lá peças com IA, sem IA, para poder comparar entre elas. E uma amostra grande, aí suficientemente grande, de 3.000 respondentes, para estar avaliando cada caso. E aí você consegue dizer até o percentual de quantas pessoas a mais, né? O percentual de pessoas a mais que se engajou sendo IA. E qual é esse? A gente consegue, porque a partir do momento que a gente tem um índice lá que a gente chama do índice HEART, né? Que é esse índice de engajamento emocional. Primeiro, a gente tem um histórico amplo de campanhas que a gente avaliou a vida inteira com isso. Então, a gente já compara por ali com campanhas mais tradicionais, o que deu 21% a mais nessas peças de IA selecionada, tá? Ou seja, você consegue quantificar, você consegue ter um padrão sobre isso. E a pergunta-chave, Cris, é menos até a disputa entre a IA e o humano. Eu saio um pouco desse eixo, mas a questão é, num cenário de hoje, onde a IA reduz muito o custo, da escalabilidade, um CMO, o pessoal de marca das empresas, fica sempre com essa questão entre a tentação de usar, mas será, pelo nome artificial, você já pensa, será que isso gera um engajamento? Né? Exatamente. Então, tem até essa questão semântica de você usar. E o interessante disso tudo será que não pode soar falso em algum momento, né? Não é 100% humano. Isso. Então tem sempre essas questões. E aí qual é a sua resposta para isso? Que efetivamente ela deu engajamento emocional. O mais interessante é que quando a gente olha a questão do engajamento emocional e vai verificar se foi por causa da IA, e a gente tem uma forma de fazer isso, eu já explico. Isso é interessante. Não é a IA, é sobre a ideia criativa, então a ferramenta, não é sobre a ferramenta. Agora, ela é capaz de potencializar a ideia criativa, que em última instância ainda é humana, tá? Pode até ser que entenda. Então ela potencializa isso. É muito interessante porque... Quer dizer, no final das contas é uma ideia que um ser humano teve, mas potencializado por uma IA e ainda com redução de custo e escalabilidade impressionante. A campanha que performou melhor, até interessante, porque ela traz esse estilo. Enquanto a gente está pensando na artificialidade como algo fake e algo que não gera engajamento, a campanha que melhor performou era uma ideia criativa que era o seguinte, era um bebê entrevistando... Aí, Cris, tipo você assim, entrevistando um bebê... e aí foi super bem, né? O bebê sorridente gera muito engajamento, o bebê... criança, a ideia é muito boa. Mas imagina o seguinte, e se fosse real? Se fosse real, provavelmente não giraria, porque ninguém quer ver uma criancinha, a gente ia pensar na mãe que deixou a criança e tal. Então, a própria ideia, a que teve um índice bastante alto, já mostra como a gente está tentando uma disputa que não faz sentido. Mas no estudo fica claro que isso aqui foi feito com IA, isso aqui não? Ou vocês não falam isso? Como funciona? Excelente pergunta, Cris. Por quê? Na nossa dúvida, primeiro assim, para selecionar essas peças, a gente precisou de uma curadoria específica, ela que é bem especializada nisso, porque tem peças que não é tão óbvio. Vou te dar um exemplo. Tem muita peça que não é óbvio. Sabe aquela cena do carro passando num cenário maravilhoso atrás? Não sei se foi filmado na Turquia, não sei se foi uma IA projetando. Então, você olhando, não é tão óbvio. Aí a gente teve a ideia de fazer essa pergunta para o próprio respondente. Então a gente tem duas variáveis, a gente sabia se a campanha usou ou não, em graus diferentes, né? Então tem uma propaganda famosa de uma marca de refrigerante que usa muito, os bichos usando e tal. E a gente perguntou para o respondente se ele achava que tinha tido IA muito ou razoável ali IA ou nada de IA, e depois ainda perguntava se ele gostou ou não. Nos que reconheciam IA, você acredita que 72% gostam, já admitiam gostar. Racionalmente admitiam gostar. Então você vê que dali já não é um problema. Já não há uma resistência como havia antes. Ou talvez não há e a gente achava que havia. A gente tinha o medo de haver.
Mas numa própria pesquisa, nessa questão mais simples, que é do respondente declarando, você já vê que ele não tem... Ele reconheceu, porque ele falou que aquilo usou IA, e tudo bem. A ideia é boa, tá. Então começa por ali. Aí quando a gente mede a emoção e você constata essa diferença, entendeu? Por todas as dimensões que a gente colocou, você percebe que eu brinco que é o elefante na sala lá, né? Uma colega minha até que participou do estudo, lá, Karina Miraré da Reds, que cita esse elefante na sala que existe hoje entre as agências e as marcas, e ninguém toca tanto, e aí quando você olha, realmente sei lá, um coelhinho, uma coisa menor, porque não é o problema de fato. Mas fica evidente, mas eu quero te ouvir, vai ser possível tirar o ser humano completamente desse processo em algum momento ou não? A criação sempre virá da cabeça de um ser humano. Hoje, que há muito essa preocupação também das pessoas, né? É isso. Eu acho que é uma questão da mudança, claro, ela provoca um medo. E a gente claro, natural. A gente explica isso aí comportamentalmente até. Mas, Cris, do que a gente vê, todas as ideias saíram do humano. Tá. Todas as campanhas que a gente viu, será que num futuro a própria IA vai gerar essa ideia e ela vai sair direto para a produção? Atualmente, eu não vejo tanta vantagem nisso. Por que seria isso? Porque a ideia surgindo no humano, igual foi feita e passar, é até melhor em algum momento ter esse crivo. Então, por que a gente usa ela na campanha? Porque em termos de escalabilidade é muito vantajoso, em termos de redução de custo é muito vantajoso. Então são dores que as marcas têm, que não era atendido com o ferramental que você tem e passa a ser atendido. É uma redução de quanto? Enorme, a redução é enorme. Enorme. Depende muito assim, você acaba trocando, você faz muito mais peças, né? Então você acaba não reduzindo porque você multiplica peças, mas é enorme. A redução é enorme. Lucas, muito obrigada. Prazer conversar com você. É ótimo. Obrigada mesmo.